é? Portanto, acho que há aqui de facto dois problemas, ou três problemas, se quiseres. Pronto, há um problema que tem a ver basicamente com a organização dos serviços, que é muito aquilo de que trata este relatório. Uhum. Portanto, modernização, organização, cumprimento de regras, back-office a funcionar. Quem diz back-office diz também aquilo que é o correspondente para o cidadão, o front-office, portanto, aquilo que é a forma como os cidadãos interagem com os serviços do ponto de vista digital. Tudo isso é uma questão muito de organização dos serviços. Já lá vamos a ela e vai ver o que é que aconteceu, porque isto é um relatório que tem 2 anos, ou melhor, faz 2 anos agora em dezembro. Houve 2 anos para aplicar um conjunto de recomendações e o caminho foi só feito parcialmente. Depois temos outro problema, que é, quer dizer, colocar camadas digitais por cima de uma organização subjacente que tem muito a ver com, por exemplo, a desconfiança que o Estado tem nos cidadãos e, portanto, o facto de pedir ou exigir papéis e normas e regras para tudo e para mais alguma coisa, não resolve os problemas de fundos. Não é um problema só português, é um problema que está a acontecer em todo lado. Portanto, a União Europeia também acrescenta camadas e, para além da União Europeia acrescentar camadas, nós sabemos que mesmo em Estados tradicionalmente menos desconfiados da cidadania, o mesmo está a acontecer. Veja as mesmas queixas no Reino Unido, veja as mesmas queixas nos Estados Unidos. Portanto, há uma tentação de ir acrescentando regulamentos e regulações e papeladas e tudo. Quando eu digo papeladas, podem ser papeladas digitais. Tudo e mais alguma coisa. E, finalmente, há uma outra questão que não me parece menor e que isso atravessa, por regra, quase todos os serviços públicos, que é o problema da forma como os funcionários lidam com os cidadãos. Porque varia muito de serviço para serviço e varia muito no limite de funcionário para funcionário, mas aquilo que eu muitas vezes encontro, eu nunca mais me esqueço de uma vez que fui, não vou dizer exatamente o que é que era, mas que entrei num local que era um restaurante ou um café, à beira-mar, bonito, e achei que havia ali qualquer coisa de estranho. Quer dizer, a forma como estava a ser atendido, a forma como as coisas estavam dispostas, a forma como o serviço estava a ser, não percebi logo o que é que estava a passar. E depois percebi que aquele serviço pertencia ao Estado. E que quem lá estava não tinha aquela preocupação com os clientes, naquele caso eu era apenas um cliente que ia tomar, já não sei se era sem almoçar, se ia beber um café, o que é que era, que havia ali qualquer coisa que não estava a bater certo. E isto recentemente, por exemplo, tive que fazer tratamentos diferentes num hospital público e num hospital privado, e a forma como num sítio e no outro não é o sistema informático que está por trás, é a forma como as pessoas que lá estavam, nem era a forma como lidavam com os cidadãos. Era, digamos, a descontração, como à frente de pessoas que estavam doentes, por exemplo, falavam das suas férias, ou falavam dos seus assuntos domésticos, ou falavam... Pronto. E num sítio era, às vezes, quase... Quer dizer, tenham respeito pelas pessoas, e noutro sítio percebia-se que havia um cuidado brutal em que tudo corresse como deve ser. E isto tem a ver com a cultura quer dizer, eu diria, no limite com a cultura das empresas, no caso de serem empresas, e no outro lado com uma cultura de serviço público que eu sinto que muitas vezes está completamente degradada. Isto não é igual em todo lado, isto varia muito às vezes de sítio para sítio. Eu já tive exatamente ao contrário deste tipo de atitudes em alguns serviços públicos, em que há uma preocupação em resolver os problemas, há uma preocupação em perceber que a pessoa está aflita e portanto precisa de uma... pronto, vamos lá ver como é que isto se resolve, qual é o melhor conselho, qual é o melhor caminho, o melhor atalho. Pronto. Mas há também esse problema. Pronto. Até porque esse problema muitas vezes se traduz noutro que de resto se nota neste relatório. É quando as coisas encalham, a queixa faltam funcionários. E muitas vezes, e pode ser que em algumas circunstâncias isso aconteça, e acontece seguramente em alguns casos,
Apesar deste relatório não tratar dos casos da famosa AIMA, nós sabemos que com as reformulações e o que foi feito, há muitos sítios onde as pessoas não chegam para tudo aquilo que lhes é pedido, não é? E sabemos que no Serviço Nacional de Saúde também há muitos sítios onde quem lá está não consegue, ou no INEM e nessas coisas todas, quem lá está não chega. Quer dizer, não há milagres. Podemos pôr as camadas por cima que não há milagres. Mas, pronto, há aqui um problema de cultura de serviço público, que é uma coisa que não se resolve de um dia para o outro e nenhum governo vai resolver de um dia para o outro, mas que pode evoluir. Depois há outra questão que tem a ver, de facto, com as questões daquilo que nos é exigido e aquilo que nos é pedido. É muito frequente nós, em muitas das interações com a administração pública, às vezes pedirem-nos para entregar papéis que estão no departamento ao lado. Portanto, e nós temos que pedir, e temos que pagar, e temos que, no fundo, ocupar tempo a pessoas, a funcionários, a máquinas. As máquinas também têm limites, não é? Para ir pedir coisas que estão ao lado. Sendo que, em alguns casos, acontece ainda algo mais extraordinário, que é os papéis de um sítio e no outro não batem certo uns com os outros, não é? Nós tivermos... por exemplo, aqui fala-se muito do Instituto dos Registros e Notariado. Se nós procurarmos ver, por exemplo, o que está... Uma coisa que agora é muito importante, porque debate com um dos temas críticos da atualidade, que é a habitação. Se nós virmos o que há de contraditório entre o que está nas conservatórias do registro predial e o que está na autoridade tributária, sim, e como as coisas não... A Helena também deve ter lidado com isto muitas vezes, verificamos que às vezes para conseguir fazer a coisa mais simples, podemos perder meses. E perder meses, não é meses apenas para fazer os contratos, é meses de trabalho para conseguir fazer os contratos, para conseguir que as coisas batam certo. E eu já passei por isso várias vezes com coisas minúsculas, absolutamente minúsculas. Portanto, para além de todos aqueles problemas que têm a ver com os problemas do licenciamento que não são abordados neste relatório em concreto. Portanto, isso tem a ver com nós tirarmos ou não tirarmos as camadas que estão por baixo de tudo aquilo que aparentemente é bonito, que é vamos ter um governo digital, vamos digitalizar isto tudo, somos o governo mais, o país mais digitalizado da Europa e tal, como às vezes se dizia, não sei se é verdade, se é mentira, mas pronto, e que temos isso tudo maravilhoso, mas se por baixo disso tivermos uma complicação imensa, as coisas vão continuar a não funcionar como poderiam funcionar. E, sobretudo, se continuarmos a ter a atitude básica, que é a atitude das administrações públicas de desconfiar das pessoas, dos cidadãos, daquilo que elas têm ou não, e, portanto, estarmos sempre a acrescentar camadas e papéis e obrigações a tudo e mais alguma coisa. E, por fim, temos, de facto, a capacidade de ir ou não ir resolvendo os problemas. Este relatório da Provedoria não abarca muitos serviços. Basicamente, abarca questões que têm a ver com a autoridade tributária, com as lojas dos cidadãos, com os registros de notariado e com a segurança social. Pronto. E alguns deles nós sabemos que à partida já estavam muito diferentes. A relação com a autoridade tributária é muito diferente da relação histórica com os serviços de segurança social. Uhum. E olhando os serviços de segurança social, nunca, como é para pagar, não é para receber, não tiveram lá um Palmacedo que tratasse das coisas com mais... o que não quer dizer que tudo corra bem, mas acho que a maior parte dos cidadãos tem experiência, e eu tenho experiência pessoal, não vou contar as histórias todas, de que entre um serviço e outro há uma diferença absolutamente gigantesca. Dito isto, o que nós notamos entre estes dois relatórios da Provedoria, e o que a Provedoria nos diz, é que houve um caminho que foi percorrido. O Governo até terá feito, no que respeita àquilo que é mais fácil, que é despachos e decretos-leis, terá feito mais ou menos o seu caminho, portanto deu as suas ordens. A concretização, na prática, é que, como costuma dizer, o diabo está nos detalhes, e os detalhes houve muita coisa que não foi feita. O relatório é interessante porque tem uns quadros em que vai dizendo aquilo que já está feito. Por exemplo, promover a fidedignidade e fácil identificação dos atos eletrónicos das entidades públicas. Portanto, garantir que a coisa corre bem. E
das 6 entidades que foram analisadas, 4 já cumpriram tudo. Há mesmo alguns, por exemplo, conferir prioridade à resolução dos problemas de acessibilidade física. É aquela coisa que nós... Isso aqui nem é eletrónico, é arranjar forma de digamos, aqueles que têm dificuldades de locomoção chegarem aos serviços. Aqui todos já cumpriram. Portanto, essa parte já está toda cumprida. Mas há outras partes em que está em andamento apenas. Eu quero dizer que não está cumprido, está em andamento. E às vezes o estar em andamento é o que os serviços dizem à provedoria, que estão a tratar do assunto. Não está fechado e não está implementado. Portanto, por exemplo, assegurar de forma generalizada a informação quanto aos tempos de espera. É uma coisa crítica, não é? Nós sabemos que há sítios onde isso já, não nestes serviços, mas noutros, de alguma forma já funciona. Nós, por exemplo, na saúde, podemos ver, de uma forma às vezes um bocadinho difícil de ver. A interface não é o mais amigável de todos, como sabemos. Mas nós aqui que temos uma ideia de qual é o tempo de espera das urgências do SNS, só que é um bocadinho... Quer dizer, nós, jornalistas, conseguimos lá chegar. Acho que a maior parte dos cidadãos não consegue. Não Sim, é simples, verdade, não é muito fácil. verdade. E tem que andar ao hospital e não tem tudo. Ficou um muito bocadinho definido. mais difícil. Ficou um bocadinho mais difícil ultimamente. Pois. Pronto. Mas é um tema muito relevante, porque saber se vou para um sítio, eu estou lá 1 hora ou estou lá 5 horas, é completamente distinto, não é? Portanto, e aqui não é, enfim, não são urgências hospitalares, mas é o tempo de espera de algumas coisas, não é? Portanto, e desse ponto de vista, eu creio que é bom que a provedoria, mesmo sem provedor neste momento, continue a trabalhar, porque ao menos vai fazendo pressão sobre os serviços públicos. Agora, é preciso ter noção que este relatório trata sobretudo daquilo que é, em muitos aspectos, a superfície. A superfície é muito importante, porque o interface com aquilo que é o momento de interface, quem é que está a atender, quem não está a atender, como é que nós chegamos, como é que não chegamos, se resolvemos os problemas online ou não. Por exemplo, uma coisa que foi trágica e que agora, aparentemente, teve uma evolução positiva. Não está tudo resolvido, uma evolução positiva. A pandemia criou hábitos de trabalho remoto que as pessoas acharam que resolviam tudo. Há coisas que não se resolvem com trabalho remoto. Há coisas que não se resolvem só por via digital. É evidente que eu, se puder resolver as coisas por via digital, prefiro resolvê-las assim. Quer dizer, hoje em dia todos nós sabemos, por exemplo, que na relação com os bancos, que é um setor, na relação com os bancos, nós quase nunca vamos ao balcão, se formos pessoas novas. Eu, quando tenho, atualmente, por razões várias, passei a ter também conta num banco que paga muitas pensões, e verifiquei que cada vez que, por uma razão qualquer, preciso de lá ir, e às vezes que lá preciso de ir é por causa de os bancos também estão cheios de camadas burocráticas, cheios delas, às vezes pior ainda, e às vezes os privados ainda pior que o público. Mas verifiquei que, de repente, nem todos os bancos têm poucas pessoas aos balcões. Quando chegamos com pessoas mais idosas, elas continuam a ir aos balcões. A precisar do balcão. A precisar do balcão. E, portanto, temos de ter noção, e num país de muitas pessoas idosas, como é Portugal, muitas pessoas idosas, isso não é um tema que tenha sido só resolvido pelos bancos, tem que ser resolvido também pelos serviços públicos. E aí a evolução é muito importante, até porque uma das áreas mais críticas é a área da segurança social. Nós até vamos ter cá alguém hoje que nos vai, na segunda parte, que nos vai falar do que está a ser feito ou não está a ser feito, mas que na experiência de quase todos os cidadãos tem sido uma área muito crítica.